Na obra de Gilson, interessa-nos os dois primeiros capítulos. Nesses capítulos, ele trata da obra dos primeiros escritores cristãos em sua relação com a filosofia. Ele divide esses escritores em duas vertentes: os que escreveram em grego e os que escreveram em latim. Sob o título geral Os Padres Gregos e a Filosofia, o primeiro capítulo é um exame mais ou menos detalhado de toda a literatura grega que Gilson chama de patrística, embora nem todos os autores sejam de fato considerados padres da Igreja. Alguns são escritores menos importantes, outros são de um período mais tardio e outros ainda são mesmo adversários do cristianismo, ou filósofos pagãos. O destaque da apresentação da literatura do período é que ele a faz a partir de uma perspectiva do contato do cristianismo com a filosofia, o que se confirma já na sua primeira frase: a filosofia só aparece na história do cristianismo quando certos cristãos tomam posição em relação a ela. Na introdução, ele já tinha dito assim que houve convertidos de cultura grega, o que quer dizer que a filosofia fazia parte da cultura grega na qual o cristianismo se encontrava. Esse capítulo se divide, então, em 5 partes. Na primeira parte, ele expõe o conteúdo das primeiras obras escritas em defesa da fé cristã que se utilizam dos esquemas argumentativos da filosofia grega, quer para distinguir-se dela, quer para buscar um acordo com ela. São os chamados padres apologistas. Na segunda parte, apresenta o gnosticismo do século II e seus adversários, sendo o gnosticismo uma forma do cristianismo fundamentada no conhecimento. Na terceira parte, apresenta a Escola de Alexandria, fundada pelos cristãos naquela cidade. A quarta parte segue a ordem cronológica, apresentando os escritores mais a oriente do antigo mundo romano oriental ou bizantino, os chamados capadócios. A última parte se concentra em 2 escritores mais importantes de uma época já mais tardia, com o cristianismo plenamente estabelecido no Império Bizantino, o Pseudo Dionísio e João Damasceno. Os 3 primeiros escritos fixam a noção de um Deus único, Criador do mundo, e que pode ser percebido nos movimentos regulares do mundo, que carregam uma necessidade. Nem os astros, nem os elementos naturais são deuses. A apologia de Quadrado nunca foi encontrada, mas a de Aristides sobreviveu. Ambas foram escritas por volta do ano 125. O outro escrito desse período é o Pastor, de Hermas. Fixaram a forma criação ex nihilo para designar tecnicamente a criação bíblica. Justino é o primeiro grande escritor cristão. Convertido ao cristianismo por volta de 132, foi martirizado em Roma em alguma data entre os anos 163 a 167. Escreveu a primeira apologia, dirigida ao imperador Adriano, em 150. Nessa apologia, ele explica que a verdade foi revelada apenas por Cristo, mas os que viveram antes dele foram iluminados pelo Verbo. Não tem, portanto, desculpa pelos seus erros. Na segunda apologia, em 160, dirigida ao imperador Marco Aurélio, ele expõe novamente as ideias da primeira, mas agora revestidas da linguagem técnica do estoicismo, aliás, o credo filosófico do imperador, especialmente a noção de razões seminais. O Diálogo com Trífon é a sua terceira obra, onde ele faz um relato da sua própria conversão, após ter recebido uma educação formal e não ter ficado satisfeito com os diversos caminhos proporcionados pela filosofia para atingir a felicidade ou a tranquilidade da alma. Tendo encontrado um sábio cristão que lhe apresentou as Escrituras, encontrou finalmente o que procurava. Nessa conversa, Justino procura aproximar a Escritura do platonismo, mas fica explícita a diferença entre ambos quanto à noção de alma, criada, não eterna, e imortal porque Deus quer. Gilson prossegue ainda por 4 páginas, expondo o pensamento de Justino em mais detalhes,
e conclui que ele se apresenta como o primeiro daqueles para quem a revelação cristã é o ponto culminante de uma revelação mais ampla, defensor de um cristianismo aberto. Também educado e também convertido ao cristianismo por motivos análogos aos de Justino, Tassiano foi discípulo deste, mas em 172 acabou se convertendo ao gnosticismo e acabou a vida como herético. A sua obra O Discurso aos Gregos, que escreveu entre 166 e 171, é uma declaração dos direitos dos cristãos contra os helenos. Nele, defende a ideia de que os gregos tomaram da Bíblia várias noções filosóficas, e é crítico aos sistemas filosóficos em geral, que se refutam uns aos outros. Expõe a teologia cristã de um modo mais nítido, mas também mais brutal do que o seu mestre Justino. Gilson também se estende em mais detalhes sobre o pensamento de Tassiano, expondo a sua cosmologia cristã baseada na criação e com refutações ao Timeu e sua concepção sobre a alma. No fim, Tassiano acabou por aderir ao gnosticismo, defendendo uma fórmula mais rígida de cristianismo, tendo fundado inclusive uma seita, os encratistas, que foi declarada herética. O Diatessaron é uma obra do último período de sua vida, uma concordância entre os 4 evangelhos, e fez muito sucesso na Síria. Notamos que Gilson opõe Tassiano e Justino. O primeiro tem uma atitude de maior fechamento contra a filosofia, mas acabou por se tornar herético, enquanto Justino, que pregava uma abertura maior à sabedoria pagã, foi canonizado após o martírio. Melito de Sardes foi bispo na Anatólia. Parece ter sido um escritor prolífico, mas só nos restaram de sua obra fragmentos citados por outros escritores, especialmente por Eusébio, que cita dele a Apologia, também dirigida a Marco Aurélio, cujo principal interesse é ter defendido, talvez pela primeira vez, que o cristianismo deveria tornar-se a filosofia do império, levando mais longe o desejo de conciliação de Justino, alegando que o cristianismo chegou ao coração do Império Romano por desígnio divino e que foi responsável pelo seu sucesso. Atenágoras viveu em Atenas e era um filósofo platônico até se converter ao cristianismo. Viveu no auge da perseguição de Marco Aurélio e Cômodo contra os cristãos. Na Súplica pelos Cristãos, obra que ele escreveu em 177, se dirigia ao imperador, o estoico Marco Aurélio, que surpreendentemente desvalorizava o desapego cristão ao materialismo e condenava a sua constância de alma no martírio como sendo obstinação de loucos. Nessa obra, ele apresenta coincidências entre a doutrina cristã e o pensamento dos filósofos, mas sem procurar uma justificação para tal, nem condenar o pensamento antigo. Uma das coincidências é o monoteísmo, segundo ele, antevisto tanto por Aristóteles e pelos estoicos, como por Platão. Advoga uma relação saudável entre razão e fé. Apresenta a primeira prova filosófica a favor da unicidade de Deus. Na obra Sobre a Ressurreição, cuja autoria é duvidosa, rejeita a tese platônica de que o corpo é a prisão da alma e apresenta 3 argumentos a favor da ressurreição, de acordo com o ensinamento cristão. Teófilo foi patriarca da importante igreja cristã de Antioquia. Parece também ter sido um autor prolífico, cujas obras não se conservaram na maioria. O seu escrito Aautólico é uma apologia, mas não dirigida ao imperador, e sim a uma pessoa em particular, que o reprovava por ter se convertido ao cristianismo. É obra inferior à de Justino, mais parecida com a de Tassiano, mas sem o mesmo talento. Expressa a fórmula criação ex nihilo para descrever a criação do mundo por Deus. Hermes foi um escritor que parece ter vivido no século III e escreveu a obra Irrisão dos Filósofos, também contrária à filosofia, usando o tema do desacordo entre os filósofos para afirmar a confusão da razão humana quando entregue a si mesma. Podemos concluir que, sem construir grandes sistemas filosóficos,
Os apologistas do século II nos mostram quais os problemas principais que um cristão poderia considerar ao se opor ao pensamento filosófico, ou como poderia conciliar fé e razão quanto a tais temas. Estão à procura de fórmulas que lhes permitam exprimir o seu pensamento, dispondo para isso apenas das técnicas aprendidas na filosofia. Procuram exprimir o universo mental dos cristãos por meio de uma língua concebida para exprimir o universo mental dos gregos.